e bem traduzida pela voz da nossa mãe, assessorada, né, pelos amigos, benfeitores, trazer essa cumplicidade, né, com o Evangelho, para que a gente possa se instruir e também esperançar os nossos corações, porque precisamos muito de esperança, né? Esperança, de fé, de coragem, e participar junto a essa união que se estabelece através do estudo da doutrina espírita, do Cristo Consolador. Isso é bom demais, pulsante, né? Harmonioso no nosso viver, nos tempos de hoje, nos tempos de agora, que é estreito, né? Mas o Consolador é para isso na nossa vida, no nosso caminhar. É para dar esse sustento verdadeiro para a gente, e assim a gente se encher de coragem e viver um dia de cada vez. Nós estamos aí com a nossa casa, tão novinha ela, né? 22 anos que está fazendo. O aniversário da fundação é dia 29 de maio, mas a gente vai fazer mais um dia de homenagem, que vai ser segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 25, estamos aqui, a palestrante Deusa Nogueira, lá do Leão Denis, quem a conhece, uma pessoa formidável, um estudo bastante amoroso. A Deusa, ela tem uma fala bem mansa, bem encorajadora, e isso é muito bom. Então, dia 25, tá? E no dia 29, o dia mesmo, que a gente vai estar comemorando, a partir das 17h30, 18 horas a gente inicia, porque é o formato de uma reunião de desobsessão, onde as pessoas em tratamento ficam estudando o Evangelho, obras auxiliares, com os dinamizadores Antônio, Antônio Sampaio, a nossa mãe Eunice, e quem muitas vezes participa junto para não tecer esse momento de grande aprendizado, que também é o tratamento da desobsessão. Nosso tratamento da desobsessão é como o esclarecimento daqueles que estão no tratamento. Né? Isso é muito pertinente para que a gente possa ir se libertando das nossas amarras e caminhando. Então é isso, gente. Cartaz de Patrão ali, a gente já está postando para lembrar vocês. E será um prazer muito grande tê-los aqui conosco, nessa festividade do nosso coração, porque é de muita gratidão todo esse envolvimento com a espiritualidade desta casa, das sertanias, desse movimento espírita, traduz para nós, gente, estamos aqui tão necessitados. E assim, hoje a nossa casa está aí com os jovens e as crianças, concomitantes, né? E essa é uma tarefa bem bonita e estabelece esse fio condutor. Os pais deixam as crianças lá nas salinhas e vêm para cá. Então fica pai e as crianças, jovens, sendo administrada essa evangelização do Espírito imortal. Então é para isso que nós estamos aqui, para agradecer. Então, em agradecimento, nós vamos aqui pedir para a nossa irmã Valéria fazer a página de preparo do ambiente nosso, porque a espiritualidade ela sempre está além de nós por conta de tudo que eles fazem por nós. Né? Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 4, antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Palavras de Jesus a Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do Espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Além do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos dos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar
em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ou semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua operação sacrificial e aguardamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Vamos deixar lá, entendeu? Nós vamos fazer a prece. Não pode? Sim. Nesse momento, todos os olhos fechados, buscando a frequência, a vibração que nos desligue de nossos outros pensamentos, do nosso dia correto, emanados desses sentimentos. Inicialmente, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos todos juntos, construindo vibrações e nos preparando para assistir ao estudo, de onde nos trará mais reflexões, auxiliado por nossos guias e mentores, que nos auxiliarão e permitirão com que possamos refletir e observar o nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga nesse momento nos proteja, nos ampare. E assim sendo, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então vamos chamar a nossa irmã. Ela prefere ficar aqui na parte de baixo, né? Esteja à vontade. Para que você possa fazer isso. Tá bom aqui essa posição? Deixa eu ver. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus desenvolva, esteja conosco a sua paz vibrando em nós. Porque para a paz do Senhor vibrar em nós também precisamos ressoar, mas também precisamos entrar nessa sintonia. E é muito bom, né, vir a uma casa espírita, vir a um centro espírita, aonde a gente já começa a nos harmonizarmos. Não é? Quando a gente começa a já pensar, nossa, hoje à noite vou na BBM, eu já começo a fazer uma sintonia com algo. É claro que a gente também tem aqueles nossos amiguinhos que ficam ali puxando a gente. Vai não, né? Hoje não. Só que, olha, nós somos fortes e estamos aqui com as bênçãos do Pai, buscando algumas palavras, alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ter mais forças
né, para que a gente possa angariar ainda mais bênçãos para a gente dar continuidade. Então, com muita gratidão, né, quero agradecer a todos da casa, a presença de todos, e vamos lembrar um pouquinho do nosso querido amigo Bezerra de Menezes. Vocês já até devem ter ouvido essa história, e eu amo essa história, né? Quando o Bezerra de Menezes, uma noite, ele saindo da febre, naquela escadaria, né, ele estava descendo, e ele encontrou lá um senhor muito franzino, um senhor com um rostinho de muita dor, muito sofrido, e esse senhor veio até o encontro do Dr. Bezerra. E aí ele falou assim: Dr. Bezerra, eu estou passando por uma situação muito difícil, eu estou com febre, minha família está em casa e ela não tem nenhum alimento, estamos passando necessidades, né, financeiras. E aí Dr. Bezerra, né, com aquele amor que ele tinha, ele procura nos bolsos dele para ver se ele tinha alguma coisa, né, financeira para ajudar o rapaz. E nessa busca ele não encontrou nada. E aí, o que ele faz, né? Ele emite o seu pensamento para o alto, ele faz uma prece, e sempre do ladinho ali da Mãe Santíssima, acho isso lindo, né? E ele dá um abraço caloroso naquele rapaz. E fala para aquele rapaz para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo nos seus familiares, né? Na sua família, nos seus filhos. E esse rapaz foi embora, né? Chegou em casa, o rapaz fez a mesma coisa, mas o Dr. Bezerra ficou, né, com o coração sofrido. Imagina, uma pessoa vai ao encontro dele, pedir ajuda, e ele não tinha nada para oferecer. E aí passou uma semana, 2 semanas, novamente, quando o Dr. Bezerra estava descendo a escadaria da febre, encontra novamente aquele rapaz. Só que aquele rapaz estava com uma aparência mais alegre, estava mais feliz, né? Estava até mais saudável. E aí o Dr. Bezerra olhou, reconheceu. E ele veio para o Dr. Bezerra de Menezes e falou: Dr. Bezerra, muito obrigada por aquele abraço. Aí o Dr. Bezerra, opa, o que aconteceu? Aí ele foi explicar. Dr. Bezerra, cheguei em casa, dei o mesmo abraço que você me deu na minha esposa, nos meus filhos, bebemos uma aguinha, onde aquela água, e através da nossa vibração, da nossa prece por Maria, aquela água nos alimentou naquela noite, acordamos sem febre, porque minha família toda estava passando mal, acordamos sem febre e já estávamos bem. Nisso, saí para procurar um emprego, logo na primeira porta que eu bati, encontrei um emprego, né, que salvou as nossas dívidas para conseguir comprar um alimento. Obrigada, Bezerra. E é nesse momento que Bezerra olha para o alto e fala assim: obrigada, Mãe Santíssima, por esse abraço. E que vocês todos, né, nessa noite maravilhosa, possam estar recebendo o abraço de Maria, para que Maria acolha nossas dores, nossos sofrimentos, nossas angústias, nos auxilie a superar todos os nossos obstáculos. Então, que Maria e Bezerra, né, nos ampare hoje, para que as minhas palavras sejam apenas um instrumento e que acalente os nossos corações. E hoje o nosso assunto é maravilhoso, né? Um assunto que se vamos ao bem, né? Eles estavam aqui, a tecnologia sempre demora um pouquinho, mas sempre dá certo. Esse título, né, quando nós recebi esse título, se vamos ao bem, lembrando, dá assim um referencial para a gente estudar. Olhando essa referência, tinha esse texto, né, um texto de Emmanuel, lá do Fonte Viva, 106. Que é esse título, se vamos ao bem. Então, quando a gente pega, né, um texto para estudar, um tema para estudar, a gente sempre busca se guiar por alguma coisa. E aonde nós temos esse auxílio, né, gente? Emmanuel, seguindo aí, a gente vai tentar seguir Emmanuel.
E quando a gente fala em Emmanuel, né, que é um espírito que conduziu o trabalho de Chico Xavier, e o grande objetivo de Emmanuel era trazer os ensinamentos de Jesus mais ainda explicadinho para a gente. Olha que bênção, né? A gente já recebe os ensinamentos de Jesus, mas como nós ainda somos um pouquinho cabeça dura, né? Olha quanto tempo, mais de 2000 anos, gente, a gente estudando os ensinamentos de Jesus, e a gente ainda tem dúvidas, ainda faltam alguns esclarecimentos, e Emmanuel vem, né? Às vezes com uma simples palavra ou uma simples frase, Emmanuel vem para a gente diluindo, né, em doses homeopáticas para que a gente entre, né, em nosso espírito para que nos modifique. E esse texto, ele se embasou nessa frase ali, ó, a luz resplandece nas trevas. Então é sempre muito importante, quando nós pegarmos algum texto de Emmanuel, analisar um título, porque o título que dá a caminhada de Emmanuel naquela explicação, e aí ele também fala sobre esse versículo. Então ele vai falar o versículo de acordo com o tema do título. Então esse versículo, a luz resplandece nas trevas, está em João, capítulo 1, versículo 5, ou seja, logo no início do Evangelho de João. E João, nós sabemos que João ele vem trazer um Jesus no seu aspecto mais espiritual. Nós temos 4 evangelhos que são reconhecidos pela igreja, que nós chamamos de canônicos. E 3 evangelhos, eles falam que são sinóticos, que são parecidos, que é de Mateus, Marcos e Lucas. É parecido, porque traz um Jesus no dia a dia, traz as exemplificações de Jesus, traz as falas de Jesus. E o Evangelho de João traz um Jesus mais ligado ao seu lado espiritual, a sua ligação com o Pai. Então, o Evangelho de João, ele começa falando da criação. Ele começa até falando assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A sua vida estava ligada ao Verbo, e o Verbo era a luz resplandece nas trevas. Então, quando João começa a falar, a tratar o seu Evangelho, ele faz uma ligação incrível de Deus com o nosso Mestre Jesus. O Verbo se fez carne, se fez presente. Então João liga, não sendo Deus e Jesus a mesma coisa. Não. Aprendemos na doutrina espírita que Deus é nosso Pai, o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Deus, como nosso Pai, Ele nos criou, todos. Criou o nosso Mestre Jesus. Mas o nosso Mestre Jesus, ele já tem uma longa caminhada. E essa caminhada em espírito que o nosso Mestre Jesus tem, deu a capacidade do nosso Mestre Jesus também de ser o governador do planeta Terra. Foi Jesus em espírito que organizou toda a criação do nosso planeta Terra. Então a gente já observa que Jesus é um espírito de alta envergadura, que veio à Terra, esteve presente no corpinho físico há mais de 2000 anos atrás, para não apenas ensinar com as palavras, mas para vivenciar os ensinamentos e servir como um grande espírito, um grande exemplo para todos nós que estamos aqui, né, nessa caminhada. Então Jesus é esse grande exemplo e Emmanuel vem trazer esses ensinamentos mais explicadinhos para a gente. Então quando Emmanuel começa a falar que a luz resplandece nas trevas e faz essa ligação com o bem, a gente começa a analisar que essas trevas
que ele estava falando é justamente quando não existe o bem. Então, quando não existe o bem, eu estou nas trevas. Porque as trevas só existem quando a luz não está presente. As trevas, ela não disputa com a luz. Isso que é interessante. As trevas só existem quando a luz não está presente. Então, quando eu falo que quando nós precisamos servir ao bem, que é esse título, a execução do bem, a execução do bem, do belo, tudo aquilo que Deus criou, eu estou eliminando, eu estou acendendo uma luz e estou fazendo com que essas trevas se extinguam. Então, o objetivo é esse. Toda a criação de Deus está envolvida no seu amor, está envolvida na harmonia, na paz, em todas as virtudes, eliminando todos os vícios. E quando a gente vai aprendendo na doutrina espírita esse caminhar, que nós somos espíritos e que nós somos luzes, porque no livro dos Espíritos fala, né? O espírito se assemelha a quê? A uma centelha, um clarão, que vai desde o opaco até o brilho do rubi. Nós somos esses faixas de luz. Nós precisamos tirar esse opaco da gente para que a nossa luz brilhe. E como que a nossa luz vai brilhar? Através do nosso trabalho no bem, através do nosso serviço no bem, através da nossa doação no bem. E aí a gente vai aprendendo, né? E a gente vai esmiuçando, né, esse conceito que Emmanuel traz para a gente, esse texto maravilhoso, através de algumas perguntinhas que eu vou trazendo. Posso ir clicando aqui, que é mais fácil? Aqui. Então aqui eu vou clicando aqui, é mais fácil. E aí Emmanuel fala assim, uma outra frase, né? Fala assim, ó, não te aflijas porque estejais aparentemente só no serviço do bem. Porque quando a gente executa o bem, e a gente às vezes se acha solitário no bem, a gente reclama. Quantas vezes a gente está lá lavando louça, arrumando casa e reclamando assim, ai, fulano não me ajuda, meu marido não me ajuda, ah, está descansando, ou meu filho não quer isso. A gente não tem essa murmuração? Ou quando a gente vai fazer um serviço, né, no centro espírita e a gente vai lá descascar, alimenta, e o outro fala sentadinho, parado, a gente fala assim, ah, fulano nem está ajudando, a gente tem aqui uma sopa para fazer, a gente tem aqui que separar, e fulano não está ajudando. A gente começa a reclamar. E aí Emmanuel vai falar sobre isso, olha, não te aflijas, mas vamos analisar primeiro o que é o conceito do bem. Vamos, né, ir digerindo esses tópicos na análise do que é o bem. E aí a gente vai no livro dos Espíritos de novo. Fala assim, ó, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, olha, a gente já observou que a luz é a criação do nosso Pai Maior e que o bem está sempre de acordo com as leis divinas. Então, as leis divinas, elas, a gente vai analisar o que são essas leis divinas. Então, quando a gente vai lá, né, na questão 614, começa a falar sobre a lei natural. O que é a lei natural? Ah, são as leis divinas. Quando a gente está de acordo com as leis divinas, a gente vai ao encontro da felicidade. Quando a gente vai contra as leis divinas, a gente busca o quê? A infelicidade. Então, ó, leis divinas, a gente está na mão da felicidade. E leis, quando a gente vai contra as leis divinas, mas o que são essas leis divinas? Né? Quando a gente começa a observar que o nosso desenvolvimento físico,
né, aqui na Terra, material, ele também depende de alguns aspectos científicos. Mas e do nosso desenvolvimento moral? O que depende do desenvolvimento moral de cada um de vocês? Será que eu sozinha, lá no meio de uma floresta, eu vou conseguir desenvolver a minha paciência, a minha paz com o outro, a minha harmonia? De repente eu posso até desenvolver, né? Vou ficar lá tranquila, harmonia, paz. Mas será que quando chegar com o outro chega e se aproxima, eu vou ter a mesma paz, a mesma paciência com o outro? Será que eu vou ter? Será que quando o outro chegar perto de mim e falar assim, Shirley, faz isso, será que eu ainda vou manter assim minha harmonia? E é com o outro que eu vou começar a testar todos esses ensinamentos morais que eu preciso desenvolver dentro de mim. E aí quando a gente pede forças, né, Deus sempre vai te dar o quê? Parentes difíceis, né, mais dificuldades para você criar força, paciência, vão te colocar numa sala de aula ou no hospital, sendo enfermeira para cuidar dos outros. A gente, todas as vezes que a gente pede uma virtude, a gente recebe, mas é somente no contato com o outro que eu desenvolvo as minhas virtudes. Então, quando eu falo em leis divinas, as leis divinas elas vão se separar em leis naturais, as físicas, que são científicas, e as leis morais. E as leis morais é esse nosso relacionamento. E a moral é justamente a regra do bem proceder. Quando eu estou agindo bem, e aí quando eu penso assim, não é só realizar o bem, não é só fazer o bem, né? Eu vou ajudar o outro na quentinha, eu vou para um hospital cuidar do outro. Não, é realizar o bem, todas as ações que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes eu estou passando uma roupa, que eu possa passar aquela roupa com amor, passar aquela roupa bem, né, com carinho, não é fazer assim, ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Por quê? Todas as vezes que eu transmito pensamento de amor em tudo que eu estou fazendo, eu estou me envolvendo nessa aura de paz, de equilíbrio. E isso eu vou transmitir para todos. Então, quando a gente vê até Cortella falando, eu acho incrível quando ele fala aquela frase que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tiver condições melhores de fazer o melhor ainda. É isso, é fazer, é atuar no mundo da melhor forma que a gente pode fazer. A melhor forma que a gente pode atuar nessa grande criação divina. Porque onde nós estamos é a criação do Pai. E o nosso objetivo é ser co-criadores dessa criação. Então a gente precisa atuar bem no mundo e principalmente com o outro. É justamente essa regra do bem proceder com o outro. E aí ele fala aqui, não é apenas a ausência do mal, mas a ação amorosa. Porque aprendemos que também não fazer o bem é fazer o mal. Veja quando eu não estou fazendo nada e penso assim, não vou me meter naquilo, não vou fazer nada, não. Gente, eu já estou fazendo mal. Não é interessante? Tinha um ponto que era assim, nós tínhamos, né, quando a gente faz esses contos, essas histórias, é só para ilustrar, tinha um inferno e tinha o céu, separadinho por um muro, né, tinha um muro. E aí no céu tinha lá, né, os benfeitores, os anjinhos, e tinham duas pessoas em cima do muro. E aí esses anjinhos falaram assim, vem pra cá, desce, pula pra cá. E as pessoas ali no
em cima do muro, tranquilonas, e eu olhava para o outro lado, aí tinha um diabinho lá, um capirotozinho lá, tranquilão. Eu olhava para eles em cima do muro e nem ligava. E aí os anjinhos lá, vem pra cá, não dá logo. Nossa, os anjinhos estavam lá sofrendo, chamando aquelas duas pessoas no muro. Aí as duas pessoas que estavam em cima do muro começaram a falar. Ó, os anjinhos estão lá fazendo maior força pra gente pular pro lado do céu. E não, o capirotozinho lá nem tá ligando, acho que é melhor a gente ir pra lá, né? Porque ele tá lá tranquilão. Aí eles perguntaram, o senhor, por que você tá aí tranquilão se você não tá nem chamando a gente aqui? Os anjinhos estão lá, tudo chamando a gente pro céu. Aí ele fala assim, porque vocês nem sabem, ficar em cima do muro já é estar no inferno. Aí a gente pensa assim, nossa, você ficar em cima do muro sem fazer o bem, você já está fazendo mal. Então que a gente possa, ser chamada a atenção para essa ação amorosa, é estar na atividade, é estar agindo. Por isso que João fala que o princípio era o verbo. O verbo é a ação. Então, quando vocês estão agindo, vocês estão atuando, vocês estão guiando, vocês estão em atividade. Aí a gente fica pensando assim, mas eu vou agir, eu posso errar. Podemos errar. Mas o que está no seu coração? Se no seu coração está a vontade de aceitar, é claro que isso está valendo. Então, que a gente possa sempre atuar, sempre dentro das nossas possibilidades, até um pouquinho a mais, para a gente ter aqui, que o amor é convertido sempre em obras, na ação. E aí a gente pergunta, e quem foi o nosso maior modelo dessa prática na Terra? Quem foi o nosso maior modelo? Nosso mestre Jesus. A gente tem aqui, nosso mestre Jesus, nosso modelo e guia. E Emmanuel, essas frases que eu coloquei são todas desse texto da gente, todo texto de Emmanuel. E Emmanuel falou essa frase que eu li, eu fiquei assim, meu Deus, o que ele quer dizer sobre isso? E a gente vai pesquisar. Olha a frase, o exemplo solitário. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. A gente começa a pensar, na caminhada de Jesus. Jesus, esse Espírito puro que vem à Terra, ele veio, nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu sendo um líder de um grande exército. Ele não veio através de uma multidão ou de um poder político ou um grande sacerdote. Ele veio sozinho. E nessa solidão dele, ele começou a angariar os seus grandes instrumentos de trabalho. E aí, quando a gente fala que os seus companheiros de trabalho, e fala, ele sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador. Um lavrador é uma das pessoas que tem a maior fé no mundo, gente. Porque o lavrador, ele planta, só que ele não sabe se vai nascer, mas ele tem a fé. Ele acaba tendo a certeza que vai nascer ali. Então ele faz o cultivo da terra. Ele limpa o solo, ele faz o plantio das sementes, ele cuida tendo a fé que vai nascer. E aí a gente fica pensando, nós temos essa fé. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa em nossas vidas, a gente faz com a certeza que vai dar certo. Vamos pensar, Todas as vezes que a gente vai fazer um concurso, tem gente que já chega assim, eu não estudei, não vou passar mesmo. Gente, não vai passar. Não vai. Se você chegar falando que não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. E aí você tem que ir com essa motivação.
eu vou. E Jesus vem à Terra, solitário, mas com essa grande fé, a fé em todos nós. Emmanuel fala muito sobre isso, que toda a espiritualidade boa e amiga, quando traz também a doutrina espírita, eles têm fé em cada um de nós, que nós um dia vamos deixar a nossa luz brilhar, porque eles sabem que nós já somos luzes, só falta deixá-la ela brilhar. E aí eles têm essa confiança na gente. E aí ele fala, sem instrumentos de trabalho diante de uma selva imensa. Essa selva imensa era justamente a dureza do coração, o orgulho que muitas pessoas tinham, a raiva, a ira. Então Jesus vem para ser esse grande lavrador, para que ele pudesse mexer no solo dos nossos corações. E quando mexe no solo, quando a gente vai fazer, né, lavrar a terra, dói, né? Porque, olha, eu tenho que tirar as pedras. Então, essa dor que a gente sente de estar nos transformando, ela é muito importante para que a gente possa ficar cada vez mais firmes e cada vez mais fortes na nossa potencialidade. Então, quando Emmanuel traz esse caso para a gente observa e fala assim, como foi difícil, mas Jesus vem acreditando em todos nós, na nossa fé e a certeza. E aí, nem por isso o templo do amor deixou de surgir. Sempre vai estar presente. E aí tem a perguntinha, apesar de sua grandeza absoluta, ele fez uma escolha surpreendente. Qual foi a escolha do nosso Mestre Jesus? Bom, a escolha do nosso Mestre Jesus foi sempre a verdadeira superioridade. Qual é a verdadeira superioridade? A lógica do mundo é dominar, ferir e humilhar os menores. Mas a lógica do Cristo, qual é a lógica do Cristo? Não se prevaleceu de sua superioridade. Gente, Jesus, o espírito mais elevado, buscou invariavelmente o bem em todas as criaturas. A gente observa então, e aí a gente vai lendo algumas literaturas. Eu li uma literatura agora, que é o Deus que Destrói Sonhos. É um livro evangélico, mas que a gente tem que ler tudo, né? Porque todas as vezes que a gente fala assim, um livro evangélico, está falando de Jesus, está falando do Evangelho de Jesus. É claro, por uma interpretação diferente da doutrina espírita, que a doutrina espírita traz esse olhar espiritual. Mas é muito bom, é importante a gente fazer essa leitura geral. E nesse livro, ele fez uma analogia de filmes que a gente vê, principalmente desenhos animados, que a gente tem sempre o mal, né? Nesses filmes, tem o mal. E tem sempre os heróis, né? Sempre tem essa dualidade. O mal, né? Essa pessoa, ou a personalidade que vai lá estar ligada ao mal, o que ele pensa? Ele pensa em sempre agir em prol dele mesmo, né? Os bandidos no filme, em novelas, querem o quê? Sempre, por exemplo, tem a novela aí das 9, 8 que acabou, né? Que ela fez maior sucesso. Ela queria o quê, gente? Para ela. Dinheiro para ela, fama para ela, né? O mal é sempre assim, para ela. Os heróis eles querem o quê? Eles querem realizar o bem para todos. Observe que isso, eu achei tão interessante essa analogia, que ele fica claro para a gente. Quando nós estamos em atividade para o outro, em serviço para ajudar quem está perto da gente, quem está longe, para todos, não apenas para mim, eu estou realizando o bem. E aí essa é uma das grandes características do bem, porque quando a gente vai estudando no Livro dos Espíritos, e fala lá na questão 632, mais ou menos, que é como a gente faz para identificar o bem, e aí a 632 leva a regra de ouro, que é fazer com o outro
que você gostaria que fizesse com você. Esse é o bem. Então, quando eu abro o meu olhar, que quando eu olho para o outro, o que o outro deseja, o que eu posso fazer para o outro, como eu posso ajudar o outro, eu estou fazendo bem. E quando Jesus vem nessa lógica, aí que a gente tem a lógica do Cristo, ele mesmo sendo um espírito de alta envergadura, ele vem para o serviço. Então ele não vem dominar, ele vem cuidar, ele vem ajudar. Ele não veio ferir, gente, ele veio curar. E aí a gente fica pensando assim, curar o físico no primeiro momento. Observaram isso do nosso Mestre Jesus? O Mestre Jesus veio curar o físico, a deficiência física de muitos. Tem o cego Bartimeu, né? Não enxergava, mas ele já ouvia falar de Jesus quando Jesus passou por Jericó e desceu e ia passar pelo cego. Jesus, e aí Jesus pergunta para ele, o que queres de mim? Olha a humildade de Jesus e perguntar, o que queres de mim? E aí o cego Bartimeu, eu quero ver, eu quero enxergar. E aí Jesus traz essa luz dos olhos. E ele sempre fala, né? Jesus, depois de suas curas, ele fala, a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Esse ir, esse continuar, eu já saio do meu físico. Eu entro no moral. E aí esse ir, essa moralidade, né? Esse ato de você continuar caminhando no bem, vai te trazer também a saúde física. Prestamos atenção nisso? Às vezes a gente reclama tanto das nossas doenças, estou com dor de cabeça, estou com dor nisso, estou com dor naquilo, mas você está em atividade, está no trabalho, está fazendo bem, porque todas as vezes que a gente está atuando, está ajudando, a gente esquece até os nossos problemas. Então acho que a melhor cura do nosso corpo é quando a gente está na realização do bem. E aí até o nosso Mestre Jesus também nos ajuda, né? Ajuda a passar pelas dificuldades de uma maneira tão mais leve do que as reclamações. Porque quando eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, e aí o mal se prolifera e a gente vai chegando nele daqui a pouquinho. E aí um grande exemplo, né, e até ali, ó, o maior símbolo dessa atitude humilde ocorreu em um ato inesquecível. Então a gente vê que a lógica do Cristo para nos ensinar é de uma beleza infinita. Olha, o ápice do serviço. Eu acho essa passagem do nosso Mestre Jesus, principalmente quando a gente fala em sirvamos ao bem, essa passagem é uma das passagens mais lindas que existe, o ápice do serviço. O governador do universo abaixa-se para lavar os pés dos discípulos. Gente, nosso Mestre Jesus, até em João também, que conta, que narra essa passagem, estava lá na sua última ceia. Ele já sabia que ia passar pelo processo de crucificação, né, todo aquele processo que ia levar à sua morte, que ia levar ao seu desencarne. E ele, naquele momento, junto com os seus discípulos, ele pega um paninho, amarra na sua cintura, pega a bacia e se abaixa para lavar os pés. Era um trabalho que era feito pelos serviçais. Era um trabalho muito discreto, por quê? Porque naquela época não tinha muita água, né, à disposição. Então as pessoas caminhavam, né, também não tinha, gente, carro, né, a gente sabe que eles tinham que andar, mesmo em São Canela, eles andavam bastante, sabe que eles chegavam, tinha que lavar os pés sofridos, e esse trabalho era dos serviçais que faziam. E Jesus se abaixa para lavar. Ele, naquele momento, ele podia fazer um discurso mais belo do mundo, né? Ele podia contar a história mais linda do mundo, mas aquele ato
que ele faz de abaixar é o ato mais lindo, que vai exemplificar, né, as nossas, o que nós temos que fazer, que é sempre estar em serviço, estar em atuação para o outro. Ele nos ensina que servir não é humilhação, é a mais alta elevação espiritual. Só esse ensinamento do nosso Mestre Jesus, se todos nós estivéssemos dispostos a realizar, a gente já estaria com todos os problemas assim resolvidos. Então, o maior entre vós seja o vosso servo. Então, que a gente possa aprender, né? Aprender que não é humilhação, porque as pessoas falam assim, eu vou fazer aquilo, eu na minha posição que eu estou, imagina, né? E olha, o Mestre Jesus, ele se abaixa. E aí a gente tem aqui, e essa lição sublime nos ensina como focar no que realmente importa. Então vamos ver o que realmente importa. Será que é o nosso murmúrio? E a gente volta no nosso murmúrio, porque a gente vai, reclamando, eu vou servir, eu vou fazer isso. Eu não, é fulano que faça, né? A gente ainda joga para o fulano está à toa. E aí o mestre, né, com essa mensagem de Emmanuel, fala assim pra gente, o silêncio que constrói. Jesus não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Ele não ficou questionando ninguém, ele não ficou murmurando, né, o que a gente faz constantemente. Tem até a historinha também de um pássaro, que um pássaro vivia no deserto, né? E aí ele estava sofrendo muito, porque não tinha água para beber, não tinha o que comer, e ele lá com as suas asinhas todas capengas, né? Já sofrendo muito. Aí ele cavucava o chão, comia um pouquinho do que tinha, e ele reclamava constantemente, ele ia reclamando. Até que um dia passou um anjo. E aí o anjo passou por ele. Aí ele falou assim, chamou o anjo, me ajude. Será que eu vou ficar aqui para sempre? Será que eu vou sofrer sempre? E aí ele falou assim, vai lá, pergunta para Deus se eu vou estar aqui sofrendo sempre nessa agonia. E aí ele reclamava. Aí o anjo ouviu aquilo, o anjo voou até Deus e falou assim, Deus, tem um pássaro lá sofrendo no deserto, né, cavucando o chão com as asinhas feridas, já está todo ruimzinho. Será que ele vai sofrer para sempre? Aí Deus falou assim, vai sofrer para sempre. Aí o anjo, Deus falou isso, que ele vai sofrer, o que eu vou falar para ele, né, para o pássaro que está lá? Aí ele volta para o pássaro. E aí ele fala assim, olha só, você continua, mas você para de reclamar. Deus falou para você parar, né? A mãe estava mentindo, né? A mãe falando lá que Deus ia saber. Mas você para de reclamar e começa a agradecer. Vai agradecendo, né? Deus falou para você agradecer. Aí, tudo bem, o pássaro começou. Ele falou assim, nossa, se Deus falou que é para agradecer, eu vou começar a agradecer. Né? E toda vez que ele achava uma coisinha no chão, ele agradecia. E toda vez que ele ia achando alguma coisa, ele agradecia. Até que tanto ele foi indo agradecendo, ele encontrou um oásis. Encontrou um oásis naquele meio do deserto, e tinha água. E aí que ele agradecia cada vez mais e mais. E aí aquele pássaro ficou lindo. O pássaro parou de sofrer. Aí o anjo voltou e olhou para ele. Ué, você não está sofrendo mais? Aí o pássaro, não, foi muito bom o que Deus falou. Aí o anjo falou assim, Deus mentiu para mim. Como pode? Aí foi lá, voltou para Deus. Deus, você não falou que ele ia sofrer para sempre? Aí Deus falou assim, eu falei que ele ia sofrer para sempre se ele sempre reclamasse. Como ele mudou sua atitude, ele também agora está feliz.
né? Então a gente observa as nossas atitudes, para onde as atitudes de cada um de vocês está levando vocês. Será que é só murmurar? Enquanto estivermos murmurando, estaremos sofrendo. Mas quando a gente estiver gratos, agradecer todas as dificuldades que aparecem, todos os obstáculos, porque a gente sabe que cada onda que aparece nesse mar, cada vez mais agitado, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de agradecer, porque nós ficaremos mais fortes com todas as dificuldades. E aí, quando a gente vê, né? Aí fala aqui, ó, servir é agir em silêncio, sem julgar o próximo. Mas, e quando nos sentimos cansados ou isolados nessa jornada? Se a gente já estiver cansado, gente, de fazer o bem, sem reconhecimento, o que a gente deve fazer? O que vai acontecer? E aí Emmanuel fala assim pra gente, ó, não te aflijas, porque estejais aparentemente só no serviço do bem. Continuemos nossa marcha regenerativa para a frente, mesmo nos sentimos a sós. Quando a gente observa essa palavra, não te aflijas, nós nos afligamos por quê? Porque algo está botando o dedo na nossa ferida. É quando o nosso orgulho é ferido. Quando a gente faz e não reconhece o holofote, não tem o holofote, eu ajudo a beça, ninguém me reconhece, eu estou aqui, ninguém me dá aplausos, eu estou aqui, ninguém faz um curtis, né, nas minhas postagens. Gente, aí eu começo a me afligir. Mas se eu faço, e aí quando a gente começa a ouvir alguns depoimentos, o maior depoimento é: faça para que você receba o bem. Porque todas as vezes que eu faço bem, quem recebe o bem somos nós mesmos. Fazer o bem pelo bem que o bem proporciona. Essa é a grande saída de todas as nossas perturbações. Fazer o bem porque nós estamos aqui atuando em nome do nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo bem em bênçãos de tudo que a gente recebe. E quando a gente começa a fazer o bem pelo bem que o bem faz, a gente se torna muito mais feliz. Porque é muito bom estar em atuação, é muito bom ajudar. Eu acho tão interessante quando Joana e Divaldo estão assim conversando, e Divaldo, Joana fala assim: olha, Divaldo, tem que ir lá no hospital olhar, cuidar, conversar das pessoas com a hanseníase, né, com a doença de pele. Aí ele fala assim: eu não quero ir lá não. Aí Joana fala assim: você quer visitar ou você quer ir para lá, estar lá sendo cuidado? Né? A gente tem que agradecer muito a oportunidade da gente estar podendo ajudar, da gente estar em atuação para o outro, né? E isso nos traz muita felicidade, muita gratidão que a gente recebe. Mas aí, para que essa marcha tenha sucesso, qual deve ser o nosso método? Qual o método? O que nós temos que fazer para conseguir estar sempre realizando bem, sem querer esses holofotes, ter força para atuar? Porque a gente precisa disso, a gente ainda está nessa caminhada, que a gente precisa de um empurrãozinho. Aí a gente vê que o nosso empurrãozinho é a grande obra do nosso Mestre Jesus. É um grande exemplo que ele deu, que aí o Manuel fala, é servindo sempre, não importa a quem nós vamos servir, não importa como a gente vai servir, mas que a gente tenha essa disposição de servir. É claro que vocês vão me falar assim: mas eu não tenho a capacidade de fazer esse tipo de serviço. Se a gente não tem a capacidade, por exemplo, alguém cai na rua, se machuca, não tem a capacidade de ir lá para ver se ele está ferido. Mas se eu não tenho essa capacidade, eu tenho a capacidade de chamar o outro. Eu tenho a capacidade principalmente de fazer uma prece.
Nossa, a gente tem um potencial tão grande dentro de nós, que é o nosso pensamento. E a gente utiliza ele assim, ó, tão pequenininho, de uma maneira tão a gente menospreza a nossa capacidade de pensar. Então, quando a gente não souber o que fazer, porque às vezes a gente também pode atrapalhar, que a gente pare, faça uma prece, faça uma oração, peça ajuda para toda a espiritualidade que está em volta, para que ela ajude, para que ela mande até o helicóptero, né? Aquela historinha, e mandei até o helicóptero para você. Então, quando a gente faz essa conexão com o alto, a gente está servindo também. E aí fala, ó, amando é respeitar a criação, é cuidar da criação. E todas as vezes que a gente fala também em fazer o bem, na questão moral, também estar ajudando, né, a criação divina, amando essa criação, ajudando sempre e principalmente exemplificando. O exemplo, ele arrasta. Às vezes a gente não sabe como falar, o que falar, mas a gente atuando, a gente exemplificando sempre no bem, é a grande obra que o nosso Mestre Jesus deseja tanto que a gente execute. Independente do que vão falar, do que a gente vai conseguir, né, com a execução do bem, mas que a gente sempre tenha esse objetivo da exemplificação no bem. E aí, ó, portanto, diante das tormentas e desafios do mundo atual, qual é o nosso foco? O foco da nossa alma. Evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Muitas vezes nós propagamos esse mal. Tem aquela frase de Paulo que eu acho incrível, que é: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é um mal quando a gente está muito ligado a nós, a nossa matéria, as nossas sensações. Essa busca dos prazeres das nossas sensações acaba nos levando para o mal. E aí, quando a gente busca o nosso espiritual, a nossa alma é justamente o nosso espírito que está aqui encarnado, que tem que superar todas as dificuldades da matéria, porque vivemos na matéria, precisamos da matéria, mas temos que aprender a trabalhar da melhor forma possível com o material e superar, né? Superar esses obstáculos que a gente tem. A nossa energia deve ser gasta exclusivamente na construção do templo vivo do amor. Nós precisamos ser as cartas vivas de Jesus, a carta viva do Evangelho. E a gente vai aprendendo, né? A natureza não dá saltos, e a gente pensa assim: nossa, mas eu só tirei aquele galinho que as pessoas iam tropeçar. Gente, é um galinho que você tirou que o outro podia cair e levar um tombo muito maior. Às vezes, ele tirar uma pedrinha mínima do caminho do outro já é uma grande ajuda. Então, que a gente possa, né, ter esse olhar de fazer coisinhas pequenas todos os dias, mas que no final a gente consegue realmente ser esse grande instrumento, ser essa carta viva do Evangelho. E aí, ó, o convite do Cristo ressoa hoje e sempre para cada um de nós, que é o ressoar. Nós vibramos, a gente fica pensando assim: o que nós estamos vibrando? Quando nós estamos aqui, quando viemos para uma casa espírita, a gente busca a vibração do bem. E que a gente possa estar sempre vibrando para que a gente possa ressoar sempre esse amor divino que tem em nós e que a gente possa crescer cada vez mais. E aí, para encerrar, né, como que a gente pode fazer sempre essa vibração do bem? Sirvamos ao bem, acima de todas as preocupações, em todas as situações e para com todas as criaturas. Emmanuel. Então, essa é a grande orientação que Emmanuel nos dá. E apesar de todas as nossas dificuldades, sabendo que todas as dificuldades passam,
E aí, para encerrar, eu só trago aqui uma mensagem, né, que eu acho tão bonita que a gente não pode deixar de passar uma mensagem, que é assim, ó, tudo na terra passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Dias de amargura e solidão também passarão. As frustrações que nos fazem chorar passarão. As dores e as lágrimas passarão. A saudade do ente querido que está distante passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições que na terra passam, deixando no espírito imortal experiências acumuladas. Se hoje é um desses dias, dias de extrema amargura, paremos um instante, olhemos para o alto, busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passa, guardando a certeza, até pelas dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante a uma enorme embarcação que parece sobrar diante de gigantesca onda, mas que passará, porque Jesus está no leme dessa nau. E ela guarda a certeza que a terra chegará no seu porto seguro, porque essa é a nossa destinação. Então, acima de tudo, que possamos fazer o melhor, confiando em Deus, sempre servindo ao bem e aproveitando cada minuto, cada segundo, que também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Boa noite a todos. Muito obrigada, então, para Chile. E agora nós vamos para a segunda parte, que é o passe. Bom? Vamos lá. Vamos agora agradecer com os nossos corações pulsantes nessa psicosfera onde esse estudo, essa palestra, essa forma de passar com tanta leveza para você aqui, assessorado por espiritualidade, nos brinda essa noite para que a gente possa compreender, entender que a prática do servir ao bem é o elemento essencial para o nosso bem viver. Hoje aqui, amanhã do outro lado da vida. E assim, o concurso dessa caminhada operar em nós tamanho tesouro de que nos refere o tema da noite, para refletirmos e essas luzes de informação tocar a nossa alma, o nosso coração. E assim, caminhando, estaremos no faixa de luz que o Mestre Jesus instalou na terra há mais de 2 mil anos. Na sua conduta de modelinho, de exemplo para nós outros aprendizes deste momento que a terra passa e que a terra do nosso coração precisa ser transformada. Servimos a Deus, um ponto mais. Que a paz de Jesus, que o amor que triunfa, que intercede, que opera esse serviço como exemplo para nós. O nosso doutor Adolfo de Menezes. Só temos a vida em nós, bom Jesus,
Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso doutor, muito presente todos nós, graças a Deus. Água frutificada pra gente. A gente já falou da nossa festividade na semana que vem, então contamos com a presença de